Grande Deus, mais uma vez o Senhor nos concede uma grande oportunidade, porque sabemos que o Senhor ainda está conosco, a porta da graça ainda está aberta. Então temos, ó Pai, um tempo oportuno e nos prepararmos para o nosso encontro contigo. Então rogamos ao Senhor, ajuda-nos, pois sem Ti nada podemos fazer. O Senhor mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. E o Senhor sabe o quanto necessitamos do Senhor nesse dia, nessa hora precisa em que nós estamos vivendo. Então nós colocamos tudo o que somos nas mãos do Senhor. Oramos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Bom dia com Jesus a todos. Irmãos, através da internet, nós vamos fazer aqui hoje um retrospecto da mensagem às 10 virgens que nós estamos estudando. E quero colocar diante de vocês o direito de fazer perguntas. Se alguém tiver uma interrogação, uma pergunta, vocês podem fazer, não é? Muito bem, e para isso nós vamos ler aos Efésios, capítulo 4, um versículo bastante conhecido, mas que isso deve estar em nosso coração. Efésios 4, versos 30 até o 32. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Assim sendo, para não entristecê-lo, toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém. Falemos boas coisas, pensemos nas boas coisas, coisas que promovem edificação e agradam ao Espírito Santo de Deus. Assentai-vos, pedimos a Deus que acrescente suas bênçãos à leitura que acabamos de fazer em sua palavra. Parece que isso aqui não tem nada a ver com as virgens, não é? Mas é o resumo de tudo aquilo que cremos e esperamos, não é? É Deus, é o Espírito Santo. Então eu disse, se alguém tem alguma pergunta, vocês podem fazê-la, sem sombra de dúvida. Nós estamos em uma família. Então nós aprendemos na mensagem às 10 virgens, tomando também conosco o resumo das eras da igreja, onde o profeta nos mostra detalhadamente, mostrando para nós que o Apocalipse é todo escrito em símbolos. E para isso Deus nos enviou um profeta como ele prometeu, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, quando ele proclamar a sua mensagem, será revelado os segredos de Deus, os mistérios, como ele anunciou aos seus servos, aos profetas. Então, o mensageiro que Deus nos enviou para restaurar a palavra tem nos mostrado o que significam estes símbolos. Bom, a Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 13, e o versículo... Vê se eu encontro aqui no lugar mais fácil.
capítulo 13, versículo 15, olha. E fez uma imagem à besta, para que a besta, ou para que a imagem da besta falasse. Verso 15 de Apocalipse 13. Como pode uma besta falar? No meu tempo, os nossos pais, que gostavam de educar os filhos, né? Dando-lhes exemplos, né? Disso, daquilo, então dizia que por causa de desrespeitarem um ou outro, no caso de compadre e comadre, né? Aí depois virava a besta, né? E ficava andando lá nas estradas, nos espigão, soltando fogo para a boca e para o olho. Besta sem cabeça, soltando fogo pela boca e pelos olhos, né? Que coisa! Então a gente tinha temor, né? Aquilo dava temor. Mas você já pensou uma besta falar? Então, o profeta mostra que a besta, na Bíblia, significa poder. E é um poder religioso, é um poder eclesiástico. Então, fez uma imagem à besta para que a imagem da besta falasse. Agora, então a besta significa poder. Já sabemos que é um poder religioso. E a imagem da besta, veja bem, significa o concílio, a reunião de igrejas, o ajuntamento de igrejas. Nós vamos falar sobre isso aqui um pouquinho. Então, o irmão Branham diz, a imagem da besta é a denominação protestante, não é a católica, mas é a denominação protestante. O profeta diz, não a católica. E ele está falando aqui da América. Bom, então ele mostra que a América, ela tem os seus 13, não é? Ela está qualificada no capítulo 13 de Apocalipse, e ela tem 13 colônias, a bandeira tem 13 listas, e assim sucessivamente. Mas vamos deixar isso. Então, besta significa poder. A besta na Bíblia significa poder. Poder religioso, poder eclesiástico. A mulher na Bíblia representa a, quem sabe? A igreja. Muito bem. E águas na Bíblia representa povos, nações, não é? Multidões de pessoas. Muito bem. E então, amados, nós sabemos que a Bíblia fala em São Mateus, Apocalipse 13, né? Que vai receber, ou ela vai marcar, as pessoas em suas testas ou em suas mãos direitas. Não vai poder comprar nem vender aquele que não tiver a marca da besta. Essa marca não é uma marca de tinta, não é? Na testa das pessoas, mas é algo que está na mente das pessoas. Então o profeta mostra para nós que essa marca na testa significa que terão que aceitar a doutrina, que é a doutrina base para a união das igrejas, que é o trinitarianismo. 3 pessoas distintas na divindade. Sabemos que não há isto na Bíblia. Não é um argumento do profeta, um argumento falso. É um argumento baseado na Escritura, porque há um só Deus. Há uma só fé e um só Senhor. E Jesus disse, vocês me chamam de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Então, se Jesus é o Senhor, então, se há um só Senhor, então veja bem,
Mas eles dizem que há o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é a pessoa maior, com mais autoridade, o Filho tem uma segunda autoridade e o Espírito Santo uma terceira autoridade. Quando a Bíblia mostra para nós que Jesus é Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus se fez carne e habitou entre nós. Muito bem. Então, a marca na testa significa que terão que aceitar a doutrina do sistema mundial de igrejas, que é o trinitarianismo. E a marca na mão significa cumprir a vontade da igreja mundial. Então, amados, nós estamos com isso em nossa mão, o privilégio de fazermos parte na primeira ressurreição, privilégio de subir com Jesus no dia de sua vinda, porque temos crido na mensagem precursora de sua segunda vinda. Agora, o que precisamos fazer é zelar por isto. Por isso a Bíblia está dizendo: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados até o dia da vossa redenção. Amém. Porque quem nos revelou a palavra foi o Espírito Santo. Então é simplesmente zelar por isso. Agora, o profeta nos mostra, deixa eu ler isso aqui. Na mensagem às 10 virgens, aqui no parágrafo 252, mas ele marcou os selados. Amém. E você pertence a estes selados. Você é um deles. Ele marcou os selados, vem? Agora, como foi? Como foi o primeiro selo e o que ele parecia? É duas perguntas que ele está formulando. Como foi o primeiro selo e o que ele parecia? Então ele mostra para nós. Eles foram cheios do Espírito Santo, falando do dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre eles, não é isso? Como um vento veemente, forte, encheu a casa em que eles estavam assentados. E eles viram línguas repartidas como que de fogo pousar sobre cada um deles. E a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Amém. Selados com o Espírito Santo. O profeta diz: isso é correto. Amém. Agora, essa foi a maneira, esse foi o primeiro selo, não é? Agora, no parágrafo 251, aí anotei errado aqui alguma coisa. Ele mostra para nós que o selo de Deus é o Espírito Santo. Vamos deixar ele. Então, no 241, 242, nós passamos por isso aqui. Estou trazendo apenas uma recordação, não é? Daquilo que nós já ouvimos, daquilo que nós já aprendemos. 241 está aqui. Então ele tinha poder, porque fizeram uma imagem às igrejas protestantes, através do Concílio Mundial de Igrejas. Estão formando um lugar onde todas as comunidades protestantes terão de estar unidas. Quantos sabem ou leram sobre o grande edifício que eles fizeram para a união de igrejas do mundo? Eu mesmo não sabia. Talvez você também não sabia, mas agora nós estamos sabendo. Irmão Branham mostrando para nós que eles têm isso preparado. Ele diz: claro, vem, em cima, lá em cima agora, exatamente como
como os das Nações Unidas. E todas elas estão ali, cada uma dessas denominações estão unidas ali. Então ele mostra para nós claramente, dizendo que mesmo as Assembleias de Deus já estão vinculadas lá. Misericórdia. E a imagem da besta, a denominação protestante, não a católica, ele está falando aqui da América. Vamos um pouquinho mais adiante. Aí a gente fica pensando assim, mas essa união de igrejas, será que todos os protestantes terão que serem católicos? Terão que virarem católicos? Deixar a sua crença, a sua fé na palavra de lado e ficar também um católico? O profeta diz, não, não é isso. Ele mostra dizendo, olha, e agora façamos uma imagem a essa besta. E aqui neste país, eles fizeram uma imagem, uma confederação de denominações unidas. Os nicolaítas se reunindo e se dominando, e finalmente unirão esta irmandade. Não entram como católicos, mas eles se unirão como uma irmandade para tentar aniquilar o comunismo. Então, os protestantes não vão virar católicos, não estão entendendo? Mas eles serão uma irmandade unida. E aprendemos que a doutrina básica para isto é a doutrina das três pessoas distintas que ela, a Igreja Católica, criou. Dividiu o único e verdadeiro Deus em três pessoas e deu um título para cada pessoa, dizendo que era um nome, não é? Primeira pessoa chamada de Pai, a segunda de Filho, a terceira de Espírito Santo, e mudaram o batismo do nome do Senhor Jesus para esses títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, e a coisa vem desde o Concílio de Nicéia. Mas Deus prometeu, não é isso? Que no fim o Elias viria para restaurar todas as coisas. Amém. Agora, amados, vamos pensar um pouquinho aqui sobre as virgens nécias. No parágrafo 236, que está um pouquinho aqui atrás, veja, o profeta nos diz assim, Eva foi enganada. Ela tomou apenas parte da palavra. A Bíblia nos diz em São Mateus 4, verso 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda. Não é a metade, 50%, 60%, 70%, 80%, nem mesmo 99%. Tem que ser toda a palavra. Temos que tomar a coisa completa. Para isso, Deus restaurou para nós. E nós temos crido. Então, Eva foi enganada. Ela tomou parte da palavra. Moabe foi enganado, tomou parte da palavra. As virgens loucas foram enganadas. Por quê? Apenas tomaram parte da palavra. Eram virgens, eram pessoas boas, né? Irmão Branham mostra que elas tinham santidade, entendeu? Porque todas eram virgens. Levaram também suas lamparinas e saíram ao encontro do esposo. Estavam esperando a chegada do esposo, mas esqueceram do azeite. Eu imagino assim, não precisa do azeite, não. Aí a Bíblia nos mostra em São Mateus 25, que tardando o esposo, tosquenejaram todas, adormeceram. Porém, quando foi à meia-noite, se ouviu um brado, um grito, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro.
As prudentes acenderam suas lamparinas e saíram. Porém, as nécias não tinham azeite. Suas lamparinas não paravam acesa. Então saíram para comprar o azeite. E quando voltaram, as virgens prudentes já haviam entrado e a porta já havia sido fechada. Então, o irmão Branham diz que elas saem para comprar esse azeite no período da grande tribulação. Então ele diz assim, as virgens loucas foram enganadas. A igreja está enganada. Por quê? Porque estão tomando parte da palavra. As denominações estão enganadas. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia. Porque eles estão lendo a mesma Bíblia que nós lemos. Porém, cumpre-se aquilo que Jesus falou em São Mateus 13. Eles vendo não veem. Veja, olhando, vendo e não vê. Ouvindo e não ouve. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado a minha palavra. Fecharam os olhos para que não vejam com os olhos. E endureceram o coração para não crerem com o coração. E eu os cure. Mas bem-aventurados sois vós, porque os vossos olhos veem, seus ouvidos ouvem. Amém. Você está incluído nesta bem-aventurança. Então a igreja está enganada, as denominações estão enganadas. Então fique com a palavra. Amém. Fique com a palavra. Esta é a única maneira. Fique exatamente com ela. Não saia nem um pouquinho dela. A hora é perigosa, porque não sabemos o dia, não sabemos a hora. Mas vemos que o cenário está preparado para a vinda do Senhor. As profecias bíblicas se cumprindo. Meu Deus. Guerra, rumores de guerra, terremotos, peste, fome. Fique com a palavra, que Deus nos ajude. Esta é a única maneira. Fique exatamente com ela, não saia nem um pouquinho dela. Permaneça correto com ela. Sigam bem em frente, como Deus disse para fazer. Não importa o que as outras pessoas digam, mantenham-se em linha com Deus. Amém. Agora, a virgem louca, ela perdeu seu lugar. Ela perdeu seu privilégio de ser arrebatada. Ela perdeu seu lugar, nós sabemos disso. Ela comparece no juízo. E se ela já ouviu a verdade, ela está condenada. Isto é correto. Você nunca encontrará Jesus em nenhum lugar, a não ser aonde você o deixou. Aí meus pais diriam assim, você tem que procurar a rodilha onde você quebrou o pote. Deixou Jesus lá atrás, volte lá, né? Volte lá. A única maneira de se livrar disto é sermos cheios do Espírito Santo. Você deve estar interessado, você deve estar desejoso, você deve estar amando-o, amém, colocando-o em primeiro lugar na sua vida, e as demais coisas serão acrescentadas, é a promessa. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. 259. O profeta disse, retenham, eu conheço aqueles que chamam a si mesmo, reticência, os nicolaítas, dizem ser cheios do Espírito Santo e não o são. Misericórdia.
pensam que eles estão cheios do Espírito Santo, enganados através dos dons espirituais. Falam em línguas, profetizam, expulsam demônios, curam os enfermos, porque tudo é possível àquele que crer, e a pessoa se aproxima de um ídolo, crendo, pensando que aquilo é de Deus, não é isso? E Deus honra a fé deles e os cura. Então, os espertalhões, não é? Eles estão explorando a fé das pessoas. Joga uma pedra num bando de coelho. Olha, é impossível não acertar num, né? É impossível não acertar em nenhum deles. Se um bando de coelhos se joga uma pedra, ela vai acertar num, sem sombra de dúvida. Então, cura os enfermos, expulsam demônios, tudo mais, pensando que eles estão cheios do Espírito Santo, porém negam a palavra. O Espírito Santo escreveu a palavra. O Espírito Santo, no dia de Pentecostes, mandou que o povo arrependessem e fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Pedro estava cheio do Espírito Santo. Agora, como pode o Espírito Santo hoje negar a própria palavra que ele escreveu, a própria palavra que ele pregou, que ele anunciou? Oh, irmãos, não tem como, não é? Então o profeta diz: eu conheço aqueles que se chamam a si mesmos nicolaítas, dizem que ser cheios do Espírito Santo e não o são. Eu vejo, aí está você. Oh, que hora está chegando, que terrível tempo, Deus vingará. Olha, há muita coisa a ser respondida diante de Deus naquele dia. Hoje tomam o nome de Jesus simplesmente para apagar o seu brilho, para fazer uma confusão que o povo fica aí sem saber em quem crer. Essa é a verdade, para confundir a mente das pessoas. Mas Deus vai vingar. Deus disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. Eu recompensarei. E cada obra maligna verá uma justa reticência. Tudo que você já fez ou pensou em sua vida será mostrado contra você ali naquela grande coisa magnética, com cada pensamento maligno que passou pela sua mente. Arrependam-se, filhos. E há somente uma maneira para se livrar disto: é entrar em Cristo. Amém. Entrar em Cristo. E quando você chega em suas 5 graciosas feridas do seu lado, as 5 preciosas feridas em seu corpo, quando você vir aquilo sangrando no além e se esconder naquilo, diga: rocha das eras, eu não sou bom, esconda-me. Rocha das eras. Sentir o precioso Espírito Santo apenas se desvanecer e navegar para dentro do corpo de Cristo, ressuscitar para suscitar coisas novas. É um mundo novo ao redor de você. Os pecados que você uma vez amava ficaram para trás de você. Oh, não há nada futuro nem presente. Morte, nada mais te separará daquilo. Você está selado até o dia da sua redenção pelo Espírito Santo. Você tem a revelação de quem Ele é. Vamos dizer amém? Ele não é nenhuma segunda pessoa.
nem terceira pessoa. Ele é Deus que se fez carne e habitou entre nós para perdoar os nossos pecados através do seu próprio sangue e nos dar o direito de vida eterna. Amém. Você tem revelação e sabe quem Ele é. Você sabe em seu coração que você passou da morte para a vida. Amém. Que Deus nos ajude. No parágrafo 283, irmão Brana cita a escritura que lemos, Efésios 4, verso 30, não entristeçais o Espírito de Deus no qual fostes selados até o dia da vossa redenção. O que é o selo de Deus? Ele pergunta. O Espírito Santo, correto? Agora, aquele que não tem o Espírito de Deus não me pertence. Se você tem o Espírito Santo, você é parte de Deus, porque você é dele. Amém. Ele te selou e ele está em você, operando em você. Olha, irmãos, o profeta diz assim, que Deus não tem outros pés para andar aqui nessa terra, a não ser os seus, a não ser os nossos. Deus não tem outros lábios para falar aqui na terra, a não ser os nossos. Meu Deus! Então, Ele está em você, você é dele, você pertence a Ele. Ele está em você, operando em você. E os sinais que Ele faz, você também faz. Agora, todos compreendem isto? Vocês, classem? Ele pergunta. É necessário o Espírito Santo para ser de Deus. Amém. É necessário o Espírito Santo para ser de Deus. E se você é do Espírito Santo, você faz as obras que Jesus fez. Quando eles cuspiram em sua face e bateram daquele jeito, ali não houve nenhuma raiz de amargura. Ele olhou para baixo e ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Veja, eles não sabiam. Poderia você imaginar isto? É porque nós cremos na palavra. É por isso que nós aceitamos e cremos nisto. Porque de outra maneira você ficaria arrazoando. Deus, o Criador dos céus e da terra, dependurado em uma cruz, sofrendo todo aquele escárnio, aquela zombaria, aqueles soldados romanos cuspiram em sua face. Meu Deus, arrancaram suas barbas, as mãos cheias, e agora dependurado ali, e dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Meu Deus, o profeta de Deus nos diz, poderia você imaginar isso? Seus próprios filhos, clamando por seu sangue, eles disseram, o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Que coisa, que desafio, que blasfêmia! O Criador dos céus e da terra pendurado em uma cruz que ele mesmo fez, a fez crescer na terra. E os seus próprios filhos, pense nos seus filhos, pais, chamando nós, seres humanos, a pensar nos nossos filhos. Pense nos seus filhos, pais, nos seus próprios filhos, clamando por ele,
Fora com ele! Fora com ele! Dá-nos Barrabás. Foi o que eles disseram quando Pilatos perguntou: a qual dos dois quereis vós que eu solte? A Jesus chamado Cristo ou a Barrabás? Barrabás era um ladrão, um assassino comprovado. Mas o povo estava tão contra Jesus que preferiram que soltasse Barrabás. E Pilatos perguntou: que farei com esse Jesus chamado Cristo? Crucifica-o, crucifica-o. A Bíblia diz que Pilatos, vendo que a multidão clamava cada vez mais, que não dava mesmo para se aproveitar nada, pegou uma bacia com água e lavou as suas mãos diante da multidão, dizendo: as minhas mãos estão limpas do sangue deste justo. E mandou então soltar Barrabás e crucificar a Jesus. Fora com ele! Dá-nos Barrabás, aquele ladrão. Oh, eu era aquele Barrabás, disse o profeta. Eu era aquele Barrabás. E você também era. Porque nós éramos pecadores, tal como foi Barrabás. Porém, Jesus foi para a cruz no lugar de Barrabás. Ele foi para a cruz no meu lugar, no seu lugar. Eu era aquele Barrabás. Eu era aquele que merecia morrer e ele tomou o meu lugar. Como o velho Barrabás deve ter se sentido naquela manhã. Irmão Branco começa a fazer aqui uma encenação de como foi que aconteceu. Como deve ter se sentido o velho Barrabás naquela manhã. Os passos daquele centurião vinha por ali. Podia sentir as pisadas dele, né? E abriu a porta. E o velho Barrabás, dizendo, pensando consigo: ó, só mais um pouquinho e eu não existirei mais. Vou morrer nesta manhã. Eles vão me matar. Quando o centurião veio e abriu a porta, só mais um pouquinho e eu não existirei mais. Sou um assassino, eu sou um ladrão, e hoje eles vão me matar. Eu sei que vão. É o dia da Páscoa. E então eu realmente, eu sei que eu vou morrer hoje. Nervoso, a noite toda, andando ao redor, exatamente como qualquer outro pecador. E a primeira coisa, você sabe, aqui vem o guarda e diz: aqui está. Tenho que ir, eu tenho que ir, dizia Barrabás. E a chave entrou e estalou. O guarda enfiou a chave na porta e destrancou ela. O guarda parou. Atenção! Saia, Barrabás. Sim, eu que estou indo, estou partindo. Não, vá em frente, faça o que você quiser fazer, Barrabás. O quê? Você pode ir embora, rapaz. Você está livre, você está solto. Vá embora e faça o que você quiser. O quê? Meu Deus, estou livre? Ora, vocês me sentenciaram à morte. Isso é correto. E Deus sentenciou todos os pecadores à morte, tal como Barrabás. Vocês me sentenciaram à morte, e como eu estou livre? Venha aqui, Barrabás, venha aqui. Olha ali subindo a colina, lá em cima,
Ouça aquela cruz batendo no chão. Mostrou para Barrabás que Jesus ia carregando a cruz. Ouça os pregos sendo cravados em suas mãos. Olhe para ele chorando ali, lágrimas salgadas e sangue misturados em sua face. Ele tomou seu lugar, Barrabás. Ele morreu por você. Você quer dizer que ele morreu para que eu pudesse ser livre? Sim, Barrabás. Oh, bem, então eu vou começar a assassinar novamente. Oh, que mal agradecido! Você merecia morrer mesmo. E quando eu olhar para a maravilhosa cruz, onde o príncipe da glória morreu, toda a minha fama é vã e perdida. Ó irmão, com razão, o poeta disse: vivendo ele me amou, morrendo ele me salvou. Sepultado, ele levou todos os meus pecados para longe. Ressuscitando, ele justificou-me livremente para sempre. E algum dia ele virá. Oh, que dia glorioso! Amém. Amém. Para rejeitar a verdade, teve que aceitar a mentira. Quando se recusa o que é certo, então tem que entrar pelo lugar errado. É isso verdade? Porque só existe um certo ou o errado, não é isso? A verdade ou a mentira. Então o povo, e era um povo religioso, estava tão contra Jesus Cristo que eles preferiram que soltasse Barrabás e crucificasse ao Senhor Jesus Cristo. Porém, amados, aquilo é uma surpresa para mim, é uma surpresa para você, é uma surpresa para todo ser humano, mas não era surpresa para Deus. Aleluia! Estava escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que morresse, para perdoar os meus pecados, para que eu pudesse ter o direito de uma vida eterna. Na verdade, Ele é um bom Deus. E como disse o profeta, você é um escolhido. Você está na economia de Deus e ninguém pode tomar o seu lugar. Aleluia. Não abra mão disso de maneira alguma. Custe o que custar. Renuncie-se a si mesmo. Negue os seus direitos. Uma ovelha cede a sua lã. E ela não reclama. O profeta disse que o pastor pega a ovelha e deita ela em cima de um cepo. Ela não escoiceia, ela não morde, ela fica quietinha. E o único direito que ela tem é a lã. E ela deixa, ela permite ele tosquiá-la. Tira toda a sua lã. E quando ele a solta, ela sai pulando, né, corcoviando de gozo, de alegria. Amém. E uma lã, melhor dizendo, uma ovelha não produz lã, porque lhe é pedido para produzir lã. É de sua própria natureza. Amém. Que Deus tire de nós essa natureza humana e coloque em nós a natureza divina. Tire de nós essa natureza humana, essa natureza maldosa. Coloque a natureza divina, que é a natureza de Cristo. Amou os seus algozes, pediu para o Pai perdoar, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Como poderia eu alguma vez rejeitá-lo? Quando vejo o que ele fez por mim, como poderia eu
eu estaria disposto a perder cada amigo que tenho na terra. Como? Quando eu estaria pronto para ser chutado para fora pelas organizações e ser maltratado por tudo mais. E quando olho para o além, quando fui ordenado à morte, e ele tomou o meu lugar, claro, Senhor, tudo eu reputei, todas as coisas como perda e em vão. Ó, deixe-me abraçar a cruz, ó Senhor. Entre rochas partidas e céus escuros, meu Salvador inclinou sua cabeça e morreu. O véu aberto revelou o caminho para as alegrias do céu e dias sem fim. Oh, deixe-me ficar mais perto de ti, Jesus. Não me tires do teu deixa eu ver se está dobrado aqui, não está. Não me tires do teu querido lado, não me tires do teu querido lado, vou voltar atrás. Oh, deixe-me ficar mais perto de ti, Jesus. Não me tires do teu querido lado. Vejo tuas 5 feridas sangrando. Ó, príncipe do céu, como ele morreu por mim, morreu para que eu pudesse. Um condenado nas cadeias do pecado, na prisão do inferno, condenado, culpado, indo embora para ser destruído para sempre. E alguém tomou meu lugar. E então, aqui fora, quando eu tinha cerca de 18, 20 anos de idade, um dia o Espírito Santo, e eu disse, bem, quem eu sou? De onde vim? Para onde estou indo? E ela disse, ele tomou seu lugar. Você estava indo para lá. Ele tomou seu lugar. Aí está ele. E eu disse, ó, Cordeiro de Deus, eu venho e nada trago em meus braços. Não tenho nada para te oferecer. Senhor, eu simplesmente agarro em tua cruz. Isso é tudo que tenho. E ele me levou para dentro. Ele me vestiu como um pai fez com o filho pródigo. Colocou um manto novo sobre mim. A vestimenta não é mais minha. A sua vestimenta de justiça que ele colocou sobre mim e um anel de casamento em meu dedo para que eu esteja com a noiva naquele dia. Agora eu, os novilhos gordos, foram mortos e estamos regozijando, porque uma vez eu estava morto e agora estou vivo. Uma vez estava perdido e agora fui encontrado. Amém. Falando do filho pródigo, não é? Que pegou a sua parte da herança que lhe pertencia, enquanto estava juntamente com o pai, era privado, não é? Dessas coisinhas do mundo, das coisas carnais. E agora ele pediu a sua parte e saiu e gozou, né? E gozou, e comeu, e bebeu, e se divertiu, e jogou, e mulherada, e tudo mais, até que acabou o seu dinheiro, acabou a herança. E agora? Foi trabalhar como um cuidador de porcos, né? Pastor de porcos. Passando necessidade,
desejava comer da bolota dos porcos. Meu Deus. Fico pensando assim, a gente vê as coisas acontecendo naturalmente, como a Bíblia relata. Vanderlei pega nos restaurantes, lavagem, a gente chama de lavagem, resto de comida, não é? E leva lá para dar para os porcos. Rapaz, tinha cada pedaço de carne assim, bife, sabe? Sei lá. Carne boa. Eu imagino o filho pródigo olhando para aquilo, com fome, tinha vontade de comer aquilo. A Bíblia diz que ele tinha vontade de comer as bolotas dos porcos. Mas um dia Deus tratou com ele, tal como tratou com você. E ele lembrou da casa do Pai. Na casa de meu Pai, a abundância de mantimento. E eu estou aqui miserando, passando fome, passando necessidade. Sabe de uma coisa? Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. E chegando lá eu direi: Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, porém me trate como um dos seus jornaleiros. Mas o Pai, Deus, cheio de amor, que veio para salvar os pecadores, olhou para o filho, o abraçou, o beijou, mandou matar os novilhos cevados, mandou chamar os vizinhos convidados, fizeram uma grande festa, mandou dar um banho naquele moço, uma vestimenta especial, colocou um anel no seu dedo, e vamos nos alegrar, porque meu filho estava perdido, porém hoje foi achado. Amém. O filho mais novo, que nunca havia saído de casa, ficou nervoso. Eu nunca dei desgosto para o meu pai, e ele nunca fez uma festinha para mim. É natural isso, né? Mas aí o pai diz: filho, você sempre esteve aqui ao meu lado. Você nunca saiu. Você nunca foi perdido, em outras palavras. Porém, esse seu irmão estava perdido e agora foi achado. Vamos nos alegrar, vamos fazer festa. Isso foi o que Deus fez comigo, foi o que Deus fez com você. Qual é o mérito que você tem? Qual é o mérito que nós temos? Simplesmente, às vezes, dar um pouquinho de tempo para Ele. Aleluia. Assentar aqui nesses lugares incômodos, muitas vezes frio, às vezes calor, não é isso? Um lugar que não tem um ar-condicionado, mal ventilado e tudo mais, mas você tem prazer na lei do Senhor. E na lei do Senhor você medita de dia e de noite. E o Senhor Jesus disse que é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, dá seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Amém. É isso. E aqueles que não nos conhecem, como aqueles que não conheceram Jesus, não é? Diz assim: olha, aqueles bobos ali estão fazendo uma lavagem na mente deles, né? Uma lavagem cerebral. Olha como é que eles estão crendo que Deus enviou um profeta. Senhor Deus, não importa o que pensam de nós, não importa o que digam de nós, nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos onde nós estamos firmados, é no assim diz o Senhor, é na palavra do Senhor.
Então rogamos ao Senhor, bom Pai, continuar conosco no nosso dia a dia, até que o Senhor venha para nos arrebatar. Na vinda do Senhor, aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que ficarem vivos serão transformados no abrir e fechar de olhos, e nós estamos aguardando, esperando por essa grande e bem-aventurada hora. Continue conosco, Senhor, nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, amém.